hoje estamos aqui com uma grande amiga e colega, Vanessa Elkick. Vanessa Elkick, conta pra nós, quem tu és? Primeiro eu quero agradecer, né, Mônica, o convite, porque eu, como uma descendente de árabes, fui convidada pela minha amiga Judia para aparecer para conversar com ela aqui no podcast dela. Estou bem feliz, obrigada pelo convite. Eu sou Vanessa Elkick, cirurgia dentista, formada há 23 anos pela URGS. Eu sei que não parece que eu já estou há 23 anos formada, mas estou. Sou especialista em odontopediatria, foi a primeira especialização que eu fiz, foi aí que eu conheci a Mônica, minha colega de odontopediatria. E depois eu fui para a ortodontia, que eu considero uma especialidade que é uma continuação da pediatria, né? Eu gosto muito dessa fase de avaliar a evolução do desenvolvimento da face da criança e tal. Então, eu fui fazer a especialização de ortodontia e eu posso dizer que daí o meu olho brilhou mesmo. Eu gosto muito da ortodontia e gosto muito dessa especialização que eu escolhi. Ou seja, tu continua trabalhando na prevenção, porque eu sempre digo que a ortodontia, para mim, dos tratamentos, ela é o que tem de mais preventivo. Mas... Boa, gostei dessa visão da ortodontia. Claro. Gostei. E uma das coisas que eu já quero deixar claro da minha amiga árabe, eu sou judia árabe, nós tínhamos muitas vezes que a gente conversava na faculdade. E toda judia grita em árabe também. Então, as pessoas tinham medo, né? Tipo, meu Deus, vão brigar, né? Mas a gente fala assim porque a gente tem, né, aquele sangue fervendo dentro da gente. Isso. E é uma amizade bonita e a gente faz essas brincadeiras porque é uma coisa muito séria, né? Mas que, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não tem isso, né, Vani? Então, é espetacular. Vanessa, qual é o objetivo da ortodontia? Bom, assim, a ortodontia, grosseiramente falando, né? O que ela faz? Ela arruma a posição do dente nas bases ósseas. Mas muitas pessoas leigas e até dentistas acham que a ortodontia, ela vai só deixar o dente reto, alinhado. Mas o que esse dente reto, alinhado, traz? Facilidade de higiene, né? Porque um dente apinhado, quando tá muito apinhado, junta mais placa, a gente sabe, é mais difícil de passar fio dental. Então, tu tendo um dente reto, tu vai conseguir higienizar melhor, né? O que vai te trazer mais facilidade de manter a saúde bucal até 90, 100 anos, que hoje em dia a nossa expectativa de vida tá bem maior, né? Hoje a gente fala muito, né, do molar de 100 anos, né? Eu continuo bem odontopediatra, né? Tu já foi para um campinho mais, além da odontopediatria, ortodontia, mas eu tô bem odontopediatra. E hoje a gente fala muito no molar de 100 anos, ou seja, essa geração diz que vai viver bem até os 100 anos. Não é 100 anos em casa, no sofá. É viajando, passeando. Então, essa dentição tem que durar muito, né? Eu digo, né? Meu paciente às vezes está lá com 10 anos, né? Às vezes já está quase com toda a dentição permanente. E eu digo, olha aqui, esse teu sapatinho tem que durar 90 anos. E esse sapato tu não troca, tu usa ele todos os dias, né? Então, é importante que a gente possa cuidar, né? E levando a importância, então, da ortodontia, da gente poder ter os dentes alinhados, poder fazer uma boa mastigação, com que idade a gente deve iniciar? Quando a gente deve se preocupar em avaliar, né, a criança, porque o odontopediatra, ele avalia basicamente a questão saúde, higiene, né, mas em termos assim ortodônticos, posicionamentos dentário, arcadas dentárias, quando que a gente deveria encaminhar esse paciente para não para tratamento, mas para uma primeira avaliação? A fase ideal é no início da troca dos dentes, tá? Troca do dente de leite pelo dente permanente. Claro que antes a gente conversa muito com os pais em relação a hábitos, tá, deletérios, que são chupeta, né? Sucção de chupeta, respiradores bucal também. O respirador bucal, tu não vai tratar ortodonticamente ele agora, mas tu vai encaminhar ele para um otorrino, tu vai fazendo manejos interdisciplinares que vai ajudar nessa troca de dentes. Mas a época ideal é quando começa a trocar os dentes. O que a gente vê quando começa a trocar os dentes? Se vai ter espaço para esses dentes permanentes se romperem, se vai ter... Eu gosto muito de pedir uma panorâmica nessa fase, que é uma radiografia, isso. Claro, é importante. Porque o canino é um dente o canino superior é um dente que gosta muito de sair da rota, né, de erupção. Então, Verdade. a gente já pode fazer manejos também, de juntar a arcada, aumentar o espaço para que esse canino possa, talvez, sozinho descer, o canino é uma preocupação do desvio de rota, e eu não sei o que está acontecendo, cada vez está desviando Guria, mais. Eu não sei, o Waze, o canino tem o Waze, né? Tem um
Waze Tinha pro que ter canino. Waze pro canino. Não, brincadeira. Não, e tipo assim, cadê os casos fáceis? Não tem mais. Não Né? tem. Mas eu digo, até antes do canino, muitas vezes, hoje a gente tem faces assim, mais alongadas, e a gente vê que não tem espaço, já começam os problemas no laterais, né? Com os dentes Sim. laterais, que não tem espaço para entrar, né? Então, ainda antes do canino, a gente tem os laterais. Por isso que eu imagino, né, que seja tão importante a gente ir monitorando. Nem sempre a gente vai fazer o tratamento tão cedo, mas é importante a gente ir monitorando esse crescimento, como que vai se desenvolvendo. Vai ter espaço para lateral, o canino vai desviar. É nesse sentido que tu está dizendo a importância da panorâmica, né? Isso. E é claro que os pais às vezes me perguntam assim, tá, mas se eu não tratar agora, então não tem correção depois? Tem, a gente só está facilitando, né? A gente está facilitando o trabalho e diminuindo o tempo que a gente vai levar num tratamento futuramente. E me diz uma coisa, levando em consideração assim essa idade tenra, né, que essa mãe está levando essa criança, quais os problemas mais comuns nessa faixa etária ali dos 5, 6 anos? Mordida aberta, que é causado principalmente por sucção, né, de dedo e também de chupeta. Falta de espaço, que é o que a gente estava falando agora, principalmente mordida cruzada, né? Falta de espaço, que é causado também pela respiração bucal, né? Que vai atreziando a maxila. E também, assim, pacientes que têm o crescimento da maxila, parte de cima muito para frente, estão ficando dentuços, né? Desde pequenininho. Ou o paciente que está com o queixo, os dentes de baixo crescendo também mais para frente. Então, nessa fase, eu sempre digo assim, grosseiramente para os pais, não é para desentortar dente. Tá? Essa fase de troca de dente, a gente não vai deixar dente reto. A gente vai trabalhar na base óssea. Então, a gente vai preparar a casa para receber os dentes. Não adianta a gente querer comprar um sofá. Sabe aquele sofá lindo que tu vê na revista, na casa? De 4 metros. De 4 metros. Mas daí tu tem uma sala que de cabe uma poltrona. Não tem condição, entendeu? Então, tu tem que... Claro que também, dependendo da genética, não vai caber o sofá igual de 4 metros ali. Claro, a gente tá mas fazendo um ganho. Isso. Então, assim, não é para desentortar os dentes. É para preparar a base óssea. Ajudar, né? Por exemplo, assim, a maxila está crescendo muito para frente. Vamos tentar segurar com o aparelho ortopédico esse crescimento da maxila, né? Para deixar com que a mandíbula, não deixar a maxila vir tão para frente. Então, isso. Importante, né? Eu vejo muito, assim, que a mordida aberta, né? Ela vem muito da questão do bico, do dedo. E, ok, às vezes tu conseguindo tirar o bico a tempo, mesmo tendo essa mordida aberta, ele se autocorrige. Mas... tem mãe, pai, às vezes que são resistentes, tipo, mas o bico, é meu caçula, ele precisa. E às vezes não é nem pela mordida aberta, é que eu vejo que aquela mordida aberta, ela vai se exacerbando e ela vai levando para um outro problema, que é a mordida cruzada, né? Isso. E aí ela não se autocorrige. Aí automaticamente, tu já vai ter que ir para um tratamento ortopédico, que é para descruzar essa mordida, né? Isso. E aí, outra coisa que é importante falar é assim, a mordida aberta, ela não é só uma mordida aberta de dente que não encosta na frente. Isso vai te prejudicar na fala, a gente vai ter que fazer um tratamento em conjunto com a fono, de reposicionamento de língua, né? Quando a gente está em repouso, a nossa língua, ela repousa no céu da boca, né? E mordida aberta não, ela repousa aqui na frente, a criança está vendo TV, sabe? Tá assim, ó. A língua para fora, certo? Vai atrapalhar na deglutição também dessa criança, certo? Então, não é assim, a minha filha tem a mordida aberta, mas é só um pouquinho do dente aqui que não encosta na frente. Engraçadinho, depois... acho um amor. É bonitinho. Mas traz outros danos, não é só o dente que não encosta, Não, tá? e acha um amor. Eu vejo, por exemplo, assim, né? Daí a criança tá falando assim, né? Isso. Aí ela fala tudo assim. Aí já estão rindo no colégio. Isso aí. Não, mas o bico não quer tirar. Aí a criança vai falando assim, aí tu manda pra fono. Aí a fono olha pra ti e diz assim, não, mas a mordida tá muito aberta, eu preciso que feche a mordida, porque eu mal consigo trabalhar essa língua porque ela escapa. Aí tu teria que colocar aquele aparelho que é o da grade, a grade palatina. Aí tu não consegue nem botar porque a criança tem 5 anos. Eu vejo assim, vira uma bola de neve, que tipo assim, tu não sabe nem por onde começou aquilo. Claro, a gente sabe que é o bico, o uso, né, muito frequente, o dedo. Mas, às vezes, como é importante também o pai e a mãe acreditar, claro que, ok, nós sempre dizem, eu sou contra o bico, aquilo. Não é contra, né? Mas fazer um bom uso. Vou fazer uma revelação. Vai. Não perca, Mônica Spiegel. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Uhum. E eu dei bico para o meu filho. Bah! Agora fechou o podcast. Não mas, não fechou claro, porque eu dei pros dois. Claro, mas por quê? Eu digo pros pais. Isso não fazer oral. Claro, Eles e têm assim, direito. tu também não pode usar o bico como uma bengala. A criança fez uma carinha assim, ó.
enfia o bico. Não, entendeu? O bico, ele vai ser usado em momentos específicos, mas tu já sabendo que quando a criança, ela tá ali com 2 anos, tu já tá direcionando ela a tirar o bico. O bico não é uma bengala. Aquela criança que fica com o bico inteiro pendurado durante o dia, não é isso. Não, e tem uma coerência, né? Porque o bico, ele é fase oral. 0 a 3 anos, a criança é fase oral. Então, ela tá usando no bico numa fase que é oral e que ela tem essa necessidade. Tanto que em inglês, bico é pacifier, né? Então, o que é isso? É pra tu acalmar a criança. Foi tomar uma vacina, tá chorando, bico. Tá com sono, bico. Foi na dentista, bico. Não, tô brincando, né? Aí não precisa de bico. Dentista maravilhosa, não vai chorar. Ah, outra coisa, não tem nada a ver com o assunto, mas eu posso falar. Claro, tu pode tudo. Seguinte, gente. Eu queria que meu filho ficasse mais tranquilo no dentista. Aí chega em casa, não vai parar? Então eu vou te levar no dentista. Não pode, dentista não pode ser punitivo, entendeu? Monstro! Vamos ajudar. Ou assim... Vamos ajudar a titia. Vamos ajudar a titia. A tia Mônica falou que não pode chupar bico. Não foi a tia Mônica que falou, né? O bico, ele... Então, não deixar também pro dentista, pra não criar essa relação, a criança e o dentista, sabe? Que o dentista é um monstro. É um monstro. Vamos ajudar, né? Então tá, vamos voltar para o assunto da ortodontia. Fazendo apelo. Por favor. Mas é verdade. E não é a gente que tira o bico, né? É a literatura científica que mostra que causa danos, enfim. Mas não é o bico que causa danos, é o mau uso. Né? Então, assim, saber usar, tirar o melhor proveito. Uma criança de 6 anos com bico, não tem porquê. Uma criança com 2 anos, tem lógica, ela tá na fase oral. Agora, fazer um bom uso, né? Por exemplo, muitas vezes eu vejo a criança gritando, falando, não sei o que, a mãe não aguenta, trabalhou o dia inteiro, não sei o que, ela mete o bico pra calar a boca da criança. Ele, né? Tu quis ter a criança, tu deixa ela gritando, tu não pode usar ele como instrumento de, tipo, fecha a matraca. Isso aí. Né? Eu brinco. Mas ele tem o seu momento. Eu não tô dizendo que a gente deva oferecer, mas a gente também não precisa obrigar, tem que tirar, tem que ser radical. Fazer, ensinar os pais um bom uso e os pais também acreditar que depois parece uma coisa inocente, mas que causam problemas depois que viram toda essa bola de neve, que é a mordida aberta, que às vezes até se autocorrige, mas depois a mordida cruzada, fono, grade, e aí o problema fica grande, né? Então, confiar também no profissional que tu tá levando, né? Eu acho importante, né? Às vezes, eu não sei se te acontece isso, sabe, Vanessa? Às vezes me acontece. Eu falo um negócio pra mãe. A mãe paga a consulta e acha maravilhoso. Aí na outra consulta eu pergunto, você tá fazendo isso? E ela me diz, não, sabe por quê, Mônica? Eu tava falando com uma vizinha e aí ela me disse que faz diferente. Eu digo, não, tá de brincadeira, né? Tu vem aqui, porque eu sou dentista, eu estudo, eu trabalho, tu tá entendendo? E aí tu faz o que a vizinha te mandou. Porque a vizinha mandou uma coisa mais fácil, né? Provavelmente. Óbvio, não é que ela não confia em ti. Vanessa! Levou pro lado pessoal, não é pro lado pessoal, então. Posso ficar tranquila. Não, é porque ela pegou... A dica da vizinha deve ser mais fácil. A vizinha não pede pra passar fio dental. Não tinha me dado conta disso. Gostei, Vani. Ai, eu sabia. Tu é demais. Maravilhosa. Maravilhosa. E deixa eu te voltando um pouquinho para a questão do aparelho ortodôntico, então, né? Aparelho ortodôntico é uma coisa complexa para limpar, né? Assim, quando tu tá com aquele, por exemplo, assim, aquele aparelho ortodôntico, o disjuntor, né? Do céu da boca. A mãe te xinga, eu acho que todas as noites, né? Porque passar fio, limpar aquilo, assim, é complexo. Então, a gente tem toda essa parte do aparelho infantil. E depois a gente tem toda a parte do aparelho no adolescente, que não toma mais nem banho, tu imagina, escovar dente e ainda limpar aparelho, né? Então, assim, como é que a gente faz essa questão da higiene? É importante? Como é que a gente deve fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que ter a mais na higiene? Porque eu trato a higiene, né? Mas eu digo assim, quando estamos com o aparelho ortodôntico. O adolescente, ele cai num limbo, né? Porque ele vem daquela fase da infância que a mãe ajuda a escovar, tá sempre em cima e tal. Aí, o que acontece? Ele trocou todos os dentes, a mãe pensa assim, bom, agora ele tem que ficar com o dente reto. Ela esquece que o dente reto também tem que estar limpo. Então, o aparelho ortodôntico, que é o que a gente mais usa, o aparelho ortodôntico fixo, tá? Ele dificulta bastante a higiene. Ele vai juntar mais placa, óbvio. O paciente não usa fio dental, né, gente? Vamos falar, né? Que é difícil um paciente usar fio dental diariamente. Com o aparelho fixo, dificulta mais ainda, tá? Claro que, assim, o aparelho fixo tem aquelas manutenções, consultas que geralmente são mensais, tá? Então, a gente tem um acompanhamento maior do paciente. Eu gosto muito de tratar com adolescente, porque eu vou e falo, ó, tá porco,
tá porcão, entendeu? Tu tem o meu jeitinho, né? Tipo assim, aquele jeitinho, vai com os 2 pés, mas vai com amor. Os 2 pés com amor, sabe? Carinho, assim, nós vamos olha, de pantufa. Isso, os 2 pés de pantufa, isso aí. Mas aí tu é. diz, olha, né, tu tá naquela fase que quer beijar, que então... Mas o adolescente, realmente, ele é mais complicado de aceitar, porque, como todo bom adolescente, é aquela fase que tu é imortal, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe, então eles não pensam. A gente continua. A gente continua com o espírito jovem, mas o adolescente, ele acha que aquilo não vai trazer dano, não escovar, a gengiva sangra um pouquinho, mas depois, então, os cuidados têm que ser maiores nessa fase, tá? Principalmente se o paciente estiver usando aparelho fixo. Hoje em dia, até pegando o gancho, tá muito assim, na moda, né? O tratamento com alinhadores, que é o Invisalign. O Invisalign, ele facilita muito essa parte da higiene. Mas, para adolescentes, ele traz um segundo problema, que é tu contar com o paciente para o uso. Porque o aparelho fixo, tu cola na boca do paciente. Claro que ele tem que ter uns cuidados com a alimentação, não comer balas e tal. Mas tá colado. O paciente acordou, não tá de bom humor, o adolescente sabe que acordou, a vida vai acabar porque não tem a roupa para ir na festa e tal. O aparelho dela tá colado, a vida dela tá acabando, o aparelho tá ali, tá dando torque, tá fazendo as coisas no dente e a vida dela tá rolando. Vambora. O Invisalign, ele facilita na higiene, com certeza, tá? Porque o paciente pode tirar, pode comer o que quiser, não atrapalha na selfie também do Instagram, que hoje em dia é muito importante também para adolescente, né? Óbvio. Tem todo esse apelo do digital e tal, mas a gente entra nessa questão que o adolescente, ele tem que estar mais disposto a colaborar com o tratamento, tá? Disposto a colaborar, a não perder. A não perder. A não perder o aparelho, porque, usar. né, a gente acaba tirando, botando, é mais complicado, Mais né? complicado. Ele é maravilhoso nessa questão da higiene, mas o tratamento depende muito mais da colaboração dele e é difícil, né? Porque tu falando sabe que de adolescente, adolescente né? colaborador... Eu acho que a criança, ela colabora mais, em relação ao Invisalign, tô falando, do que o adolescente, tá? Não, eu concordo em tudo, até em escovação. Em Sabe? tudo, Eu em mando tudo. eles escovar, tipo, tu tem que botar ali no celular. Eles fazem. Tu manda o adolescente, não vai fazer. Não, eu calculo na cabeça. Sim, entendeu? aham. Aí o dia que tá cansado, os 3 minutos são 30 segundos, né? A gente sabe como é que funciona. Mas, enfim, uma das coisas assim, que eu vi, né, que a gente acabou, te falei, né? Tu disse, tu tá fazendo agora mais ortodontia, né? A ortodontia é um tratamento. Ponto, né? Mas eu sempre, assim, eu sou uma fã dos ortodontistas, né? Não sou ortodontista frustrada, tá? Não, nunca pensei. Não. Não. Mas eu sou uma fã porque eu acho que o ortodontista ele trabalha com a prevenção. Ele é um tratamento preventivo, sabe? Ele é um tratamento preventivo para tu ter uma boa mordida, ele é um tratamento preventivo para tu ter uma boa higiene, ele é um tratamento preventivo na autoestima, no psicológico. E ele mantém a estrutura dentária, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho hoje, que eu vejo, assim, o tratamento ortodôntico, ele leva um tempo. Uhum. Ele tem um tempo em média de tratamento. Mais ou menos quanto leva, assim, do tempo mais rápido ao tempo mais longo? Quanto seria o tratamento, assim, o tempo de tratamento de um aparelho ortodôntico? Bom, o tempo médio é 1 ano e meio, tá? A gente tá falando 1 ano e meio para um caso de ortodontia fixa e um caso que a gente não tem grandes correções sagital, que a gente chama, que é anteroposterior. Não tem grandes correções de encaixe de molar, de classe 2, classe 3 e tal. 1 ano e meio, tá? Só que, geralmente, quando a gente tem grandes correções, daí sim de oclusão, pode se estender para 2 anos. Mas eu acredito que mais ou menos 1 ano e meio, tá? Outro gancho que eu quero fazer com o Invisalign, porque assim, tu pega o Instagram, né? Entra ali no Instagram, começa. Invisalign é mais rápido, 2 vezes mais rápido, 5 vezes mais rápido. Já tem até 10 vezes mais rápido. Então, assim, o Invisalign, ele realmente é mais rápido para casos que a gente tem pouca correção para fazer. A gente tem um leve alinhamento, realmente, alinhamento. Que era, no começo, o Invisalign, ele não era aparelho, ele era muito mais um alinhador, no sentido, assim, daqueles pequenos defeitos. Depois, com toda essa questão tecnológica, ele foi trazendo uma gama maior de tratamento. Eu tenho casos complexos de Invisalign, tá? Eu já faço tracionamento de canino com Invisalign, corrigi já a C2 completa, tá? Com Invisalign. Mas, desde o início, eu falo para o paciente, nós não trabalhamos com rapidez. Rapidez é só no Instagram. Rapidez aí tu tem que tratar no Instagram. Aí lá no Instagram fica rápido. Aqui não vai ficar rápido, tá? Então, o tratamento ortodôntico, ele não é rápido.
Certo? Não tem como ser rápido. Tu tá movimentando um dente, tu tem todo um processo fisiológico, né, desse dente que vai sofrer reabsorção, né, ou formação, não adianta. Mas é por isso que eu acho que falta, às vezes, para o ortodontista passar para o paciente que tu não tá só deixando o dente reto. E que a ortodontia, ela vai trabalhar também no perfil do paciente. Sabe? Tipo assim, eu sou uma mulher, eu recebo muitas mulheres e tal, com aquela mordida bem, sabe? Já murchou tudo, assim, já tá tudo. Então, se tu expande a arcada, se tu tem um arco amplo, bonito, tem sustentação mais do músculo da face, se tu tem, daqui a pouco, tu não pode tratar um paciente que tem um perfil reto do mesmo jeito de um paciente que tem um lábio mais proeminente. Então, a ortodontia, ela não é só dentro, tem toda a parte do perfil também, né? E também da parte, se tu tem uma oclusão bem estabelecida, né? Tu vai proteger as articulações. Então, o paciente, ele vai ter menos parafunção, bruxismo, né? Menos apertamento. Então, tudo isso, então, a gente tem que conscientizar. Às vezes, até o próprio dentista, que não é ortodontista, que não é só deixar dente reto. É preservar a estrutura dental, como tu falou. É isso que eu te digo, né? A gente fala muito em ensinar o público leigo, mas a gente também tem que ensinar muito o público odontológico, dentista, né? Porque às vezes a pessoa vê o dentista como se fosse se ele sabe tudo, né? É que nem, por exemplo, é o médico, né? Ok, né? Mas aí eu fui no dermato e eu tô com um problema no pulmão. Ele é um médico, ele até poderia dar uma olhada. Mas ele não é pneumo, né? E as pessoas não têm esta noção que dentro da odontologia também existe esta divisão, né? Então, por exemplo, às vezes eu escuto uma pessoa, mas ele é um baita dentista, um bucomaxilo, mas ele não tem nem ideia como é que faz para não desenvolver uma cárie, né? Ele não tem ideia que a cárie é uma mancha branca, sabe? Ele já acha que é um buraco. Às vezes a pessoa se ateve em como fazer a cirurgia, como utilizar o bisturi e não como que eu devo fazer para essa cárie não evoluir. São estudos diferentes, né? A base é a mesma, mas são áreas diferentes. E eu noto que dentro da medicina as pessoas entendem isso muito bem, mas dentro da odontologia não, né? E às vezes noto que o próprio dentista não entende. Ele se mete a fazer coisas que às vezes ele não sabe bem, ele não sabe a profundidade, não sabe as novidades, e ele fica, às vezes, por exemplo, eu tenho bastante tempo de profissão e a pessoa fazia daquela maneira, né? E ela ainda faz. Não, aquilo já mudou, já é diferente, aquilo não se utiliza mais, né? E a pessoa faz um pouco de tudo e um pouco de tudo de forma antiga, né? Então, é importante, sabe, a gente se atualizar, que nem eu digo. Mas uma das coisas que eu vinha falando da questão preventiva, da orto, ok, vamos botar então uma média de 2 anos no tratamento ortodôntico, né? Hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? Então eu vejo assim, as pessoas tudo querem lente, as pessoas querem lente. Aí esses dias eu fui no médico e tava a secretária. Do jogador de futebol, né? Óbvio, aquela coisa bem branquinha, plets. Aí a pessoa disse, eu fui no médico, chego ali, a secretária, e a senhora é dentista sou? Eu tô juntando dinheiro que no final do ano eu vou botar lentes. Aí eu olho com aquela minha delicadeza que tu conhece, aquelas nossas 2 pantufas, né? Eu olho e digo, tá, e tu já tá juntando para as trocas das lentes? Porque a pessoa tem na mente dela que ela vai fazer aquelas lentes e que aquilo vai ficar até os 100 anos, que a gente já falou que esses pacientes vão 80, 90, 100 anos, né? E eu vejo que existe alguma falta de informação, como a questão das unhas postiças, que as pessoas vão e fazem aquelas unhas. Ok, tu faz, não sei o que, as pessoas sabem que enfraquece, faz 1 ano, faz 2, não quero mais. Tu não quer mais aquilo, tu tira, as unhas ficam bem fragilizadas, tu demora um tempo, mas depois elas normalizam, né? Não quero mais ter unha postiça. Os dentes não. Eu fiz uma vez, não quero mais. Não, tu vai ter ela pro resto da vida, porque não cresce de novo o dente. E eu noto que as pessoas que fazem lentes, o paciente, ela não tem esta noção, essa percepção, claro, né? Porque quando tu vai no dentista, o dentista te diz, vai ficar lindo, e vai ficar. Só que ele tem que saber que no momento que ele fez aquilo a primeira vez, ele tá condenado pro resto da vida. Então, por isso que eu digo que a orto é maravilhosa, porque a orto, ela é demorada. Né? Ela não é imediatista que nem eu vou lá, daqui a um mês eu tenho uma festa, eu faço as lentes, vou estar branquinha, linda, maravilhosa. É tudo que eu queria, me solucionar em 20 dias. A orto vai levar 2 anos, eu tenho que ir no teu consultório, tu me aperta com aquelas coisinhas, né? Os aparelhos, os brackets. Depois não ainda tem tão ruim assim. Não é tão ruim assim, gente. Tá. Não, depois tem clareamento, né? Mas é um trabalho definitivo. É um trabalho que eu fiz, eu vou levar pro resto da vida, sabe? Então, eu acho ele preventivo.
né? Eu acho bonito o trabalho ortodôntico, que é o que completa o odontopediátrico, né? Então, como é que tu enxerga essa coisa, assim, que às vezes eu olho, as pessoas colocam ali caso antes e depois das lentes. Eu tenho convulsões. Eu tenho faniquitos com aquilo, porque eu olho e digo, não é possível, essa pessoa tinha consciência, né? Ok, se o paciente queria mesmo, tudo bem, mas ela tem consciência que daqui a 10 anos ela vai ter que refazer aquilo, porque a gengiva vai retrair, vai aparecer, né? Então, assim, como que tu enxerga isso? Porque, no fundo, as lentes são tua concorrente, né? As lentes são a concorrência rápida da ortodontia e clareamento. Tu resumiu tudo, né? Que eu ia falar é o imediatismo, né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Eu deixo bem claro para os meus pacientes. Eu já tive pacientes que me procuraram para fazer lentes, porque não queriam corrigir a oclusão toda. E eu explico justamente isso que tu falou, né? Que é uma coisa que não adianta tu botar, tu vai desgastar. Se tu tá com o dente torto, tu quer colocar uma lente de contato, tu vai desgastar muito mais dente do que se ele estiver reto. Não é que tu não possa fazer a lente de contato. Eu acho que quando a lente de contato é bem indicada e bem feita. Claro, a pessoa né? tem um manchamento, a pessoa tem restaurações, todo dente restaurado, a pessoa tem um defeito de formação, a pessoa tem um microdente. Isso, aí ela vai ajudar. E também porque tu já tá, se tu tá um dente numa posição certa, tu vai ter menos desgaste dentário, certo? Então, assim, e também eu acho assim, ó, eu não sou grande fã das lentes, não só por causa da posição, tá, dentária. Eu acho que hoje em dia tá tudo muito assim, ó, muito bocão, muito muito dente, tudo do mesmo tamanho, tudo branco. Eu não acho legal, tá? Vamos dizer que o paciente veio, tá com a função boa, tá tudo reto. Tu acha que eu gosto mais de uma coisa mais natural, um clareamento, uma leve, sabe? Uma leve. Claro, tirando esses casos que o paciente tem um formato do dente ou manchas e tal. Eu, particularmente, não gosto dessa estética, esse padrão jogador de futebol. Nada contra o jogador de futebol, mas eu não gosto de dentes tudo do mesmo tamanho, tudo branco, daquele branco que tu vê de longe. Até assim, eu digo, né, o gostar é uma coisa muito relativa, né? Sim, que a gente acha bonito e não acha bonito. Muito da tribo que tu anda, né? Então, toda tribo tem os plets, se tu não tem... Sim, então assim, ok, também. Eu também quero plet. A Vanessa é a primeira da fila do plet. Sim. Né? Mas o que eu quero dizer não é isso, é que a gente, assim, ó, a gente é da área da saúde. Né? Hoje, quem trabalha em consultório, ele é um empreendedor. Tu sabe que eu acredito nisso, mesmo que a pessoa esteja com uma clínica que é um grupo de dentista, ou trabalhe sozinha, como, né, é teu caso, né, Vani? Eu trabalho com grupo, tu trabalha sozinha, mas a gente tem uma empresa, né? Porque tu tem lá, tu tem que cuidar, tem que organizar, ok. Mas a gente tem uma certa obrigação com a saúde, né? Então, ok, mesmo que a pessoa queira, tu tem que explicar para ela que aquilo é beleza, mas acima de saúde, né? Tu tá botando beleza, mas tá tirando saúde, né? Porque eu vejo, né? Hoje, uma das coisas que eu amo falar é que cada vez menos a gente tem menos restaurações, cada vez mais as bocas estão chegando aos 100 anos e... Não, elas estão chegando mais restauradas do que nunca agora. Tu entendeu? E não é nem por cárie. Né? As pessoas estão com lente de pré a pré, aí elas fazem de pré a pré superior, depois elas veem que não fecha com o inferior, porque tu pode fazer clareamento no inferior, nem quando tu faz só clareamento, o inferior. Aí ela faz a lente de pré a pré, então ela tem 20 dentes já restaurados, e aí tu fez uma boca, entendeu? Saudável, e a pessoa... Ou seja, nós temos mais restaurações do que nunca. Então, óbvio, tu vai me perguntar, Mônica, faz lente no teu... Claro que faz lente no meu consultório. E tem vários casos, e graças a Deus, nós temos um monte de trauma dentário, né? De criança que caiu, bateu, teve que fazer canal, depois restaurações, manchamento de dente. E é maravilhoso, né? Não, e é maravilhoso, e também eu acho que o que tu falou, assim, tu tem que passar pro paciente isso. Olha, tu vai fazer os 6 de cima, vai fazer de canina a canina lente, vai dar uma destoada com de baixo. Talvez tu não tenha o dinheiro pra fazer agora, mas tu vai ter que fazer, entendeu? Eu tô te falando, tu vai ter. Porque, mas eu não vou querer. Não, tu vai. Tu acha que não vai, mas quando tu vê o de cima tão diferente do de baixo, tu vai querer. Então, tu explicar pro paciente, explicar também isso, que essa lente, né, assim, colou, tô livre, nunca mais vou no dentista, fazer um bochecho com plaque, porque meu dente agora é branco, é bonito. Não, tem essa manutenção, tu tem que ir, tu tem que talvez trocar essa lente. Não, provavelmente, porque tu vai ter retração gengival, tem um envelhecimento dentário, porque o dente tá ali embaixo, né? E às vezes tu faz lente de contato, tu casa com quem?
com a placa meio relaxante, porque tu tá com aquela lente, apertar aquilo, né? Então, tu casa com a placa também. Então, assim, cabe ao dentista, obviamente. Claro que a gente tem que ouvir o que o paciente quer, né? O paciente, mas doutora, eu sei que tu não acha bonito o dente tão branco, mas eu quero. Bom, então tá, o teu dente tá bom, ele tá reto, ele tá funcional, a tua oclusão tá bem, tu tem guias, né, de canino, tu tem isso de desoclusão, tu tem? Tenho. Cara, não vai dizer que tem, né? Mas eu tô vendo e eu tô dizendo pra ele que tu tem. Então, tu pode fazer, tá? Eu não gosto do dente branco, mas tu gosta, então nós vamos fazer. Mas, se tu fizer só aqui, tu vai ter que fazer. Então, isso, o dentista também explicar pro paciente, né? Porque o paciente... E a pessoa também, né? Eu sempre digo, né? Cada um tem o paciente que merece, né? Meus pacientes, eu tenho um monte de pacientes, é tudo piradinho. Não, é umas crianças, assim, totalmente enlouquecidas, né? Daí eu digo, não, tudo bem, meus né? educadíssimos. Claro, né? E eu digo, não, né? Mas é que cada dentista tem um paciente que merece. Mas eu digo, tu também acaba procurando um profissional que também tem um pouco da linha de pensamento né? Claro. Então, mas é importante esse cuidado. Eu acho, assim, importante porque tá uma coisa, assim, que tá demais. Eu não me incomoda se a pessoa gosta ou não gosta. Eu não gosto, mas não me incomoda se a pessoa gosta, tá tudo ok. Mas o que eu fico chateada é que a pessoa não tenha noção de que ela casou pro resto da vida tendo que fazer a troca dessas lentes. Aí tem gente que diz, não, mas lente dura o resto da vida. Sim, ela fica grudada lá, né? Mas a tua gengiva retrai e tu vai ficar pior do que antes. Tu não vai querer, né? Então, eu acho que é legal, assim, a gente trazer essa consciência para as pessoas, sabe? Eu acho honesto o dentista falar, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, né? A pessoa que faz. Mas eu preciso te dizer que aí tem aquela questão do desgaste mínimo. Não importa, tu vai ter que continuar fazendo, né, Vani? Então, eu acho a ortodontia ainda, apesar de demorado, né, maravilhoso. Eu tive um caso de um paciente que não queria botar orto. Não quero, te amor, não quero estar com os bracket 2 anos feio. Eu digo, amor, tu tem 12. Com 14. Já tive casos com 1 ano também, tá? Vamos que tu tá levando a horta também pra uma pra coisa 2 anos. eterna. Não, mas assim, ó, até assim, ó, tu tem 12. Vamos dizer que tu vai ter 14 com o aparelho, né? Tu vai até os 94. Tu vai passar 2 anos de trabalho, mas tu vai ter 80 anos dos teus dentes lindo, maravilhoso, alinhado, e tu pode viajar o mundo, não cai nada, não desloca nada, não quebra nada, não fratura nada, né? Então, assim, o que é muito tempo? Será que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos é muito tempo para uma boca que nós estamos levando aos 90, 100 anos? Acho que não, né? Acho que vale a pena o investimento, a época, e eu digo investimento de tempo, né, Vani, nessa questão. Então, enfim, eu acredito muito na questão, assim, que a gente faz tratamentos, mas a gente sempre tem que ter aquele olhar de saúde, né, Vânia? De saúde. E aí tu diz, né? Tu me diz, não, eu tô muito mais orto. Nós estávamos conversando antes, me diz, eu tô muito mais orto do que eu ela não gostou, ela não gostou que eu falei. Claro, eu tô convidando o dono do pediatra, mas parece uma... Eu sou orto. Meu olho brilhou com a horta, ficou louca. Não. Mas eu digo, e tu é uma horta enviesada, porque no fundo a tua horta é uma horta para prevenir, para continuar que essa criança tenha uma dentição aos 18 anos saudável, bonita, livre de cárie, né? E enfim, que dure até o molar dos 100 anos, né? Que é o que a gente fala. Vanessinha, bom, enfim, um prazer estar aqui conversando contigo, né, Vanessa? A gente sempre pode falar horas, a gente tem, porque a gente tem de assunto, meu Deus do céu. Mas eu queria, assim, em toda a tua experiência, que tu tem, assim, poucos anos de formada, porque tu é bem mais jovem do que eu, mas tu tem... bem mais. Bem mais, tu tem 23 anos. Eu queria saber o que assim, hoje, se tu tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está se formando, né? Eu estou me formando, ou eu estou, tipo assim, eu estou 2, 3 anos de formado. Que dica tu poderia dar para encurtar esse caminho, para facilitar? Porque a gente sabe que a odontologia não é um caminho fácil, né? Não é que nem uma loja, tu abre a porta, os clientes vão passando ali na frente e já vão te comprando, né? O dentista, quando ele abre o consultório, ele é um processo até ele se firmar, colocar seu nome, mostrar o seu trabalho, né? Que dica tu daria para encurtar esse caminho, para facilitar, para ele ser um caminho mais fácil, mais generoso, mais, né? Que é maravilhoso, a gente tem
todo mundo reclama, né? Na verdade, a gente tinha que ter nascido rica, não precisava trabalhar, mas a gente tem que trabalhar. Aconteceu né, dessa vida, a gente não veio herdeira. Não venho, né? Não Era essa a profissão que nós queríamos. E também não casamos com jogador de futebol. Tô falando tanto dos dentes deles aqui. Pois é. Né? Eu até podia, se eu tivesse casado com um, estaria rica, e teria te indicado ele pra fazer o dente branco e tu também já. Né? Não aconteceu. Não aconteceu. Então, mas é maravilhoso trabalhar, a gente reclama, mas a gente gosta. Mas eu digo, o que tu pode fazer? Dar uma dica pra facilitar esse caminho. Ai, muitas dicas. Primeiro, assim, sabe aquela piada que é super comum de dentista? Aí dentista pergunta e não deixa a gente falar. Dentista pergunta, como é que tá teu dia com aquele cigador aqui, não sei o quê, um monte de coisa. E daí, como é que foi? Me conta. A gente fala, me conta. Como é que tá tua mãe? E como é que tá... O paciente... E daí, no final, tu ainda diz, foi ótimo conversar contigo. No caso, ele não falou nada, só tu falou. Então, primeira coisa, ouvir o paciente. Deixar o paciente falar. Tá? Qual é a expectativa dele em relação ao tratamento? Que nem a gente estava falando agora do dente branco, que tem gente que gosta, tem gente que... Qual é a expectativa dele? Mostrar para ele. Eu acho que isso é criar um relacionamento com o teu paciente. Então, uma dica é assim, cria um relacionamento com o teu paciente, sabe? Ninguém gosta de ir no dentista, tá? Eu também não curto muito, assim, apesar que a minha colega que me atende maravilhosa, Karen Leipelt, eu tô fazendo aqui uma propaganda pra ela. Maravilhosa. Mas ninguém gosta de ir no dentista. Então, tentar ouvir o paciente, tentar acolher esse paciente e criar um bom relacionamento, sabe? Não aquela coisa de abrir a porta, fulano, vem, sabe? Olhar ali e fazer rápido a profilaxia. Isso em relação ao lidar com o paciente, tá? Ouvir o paciente. Agora, em relação ao consultório mesmo, eu acho que a gente tem que... Eu acho que hoje em dia isso já tá... Que eu tô falando de 23 anos atrás, né, Mônica? Mas a gente vê... Realmente, o nosso consultório, ele é uma empresa, tá? A gente... Ai, mas é chato falar que eu vendo. Porque eu sou dentista, eu não vendo. Não, eu vendo. Eu vendo saúde. Claro. Né? Eu vendo saúde. Então, claro, eu sou um vendedor. Né? Eu não vendo pasta de dente nem escova. Eu vendo saúde. Eu promovo saúde no meu consultório. Mas aquilo é uma empresa. Né? Então, a gente tem que lidar também... Às vezes, a gente sai do consultório, a gente não sabe precificar, a gente não sabe, a gente não tem... E não... Eu acho que, assim, não se vender, sabe? Não vende, eu acho que o problema, realmente, da odontologia é o dentista. Porque tu não vê, né, o médico... Vamos acabar com o dentista! Acabou o dentista! Porque, assim, tu não vê o médico se vendendo, né? Tipo, eu tô falando da minha área agora, da ortodontia especificamente, sabe? A ortodontista virou vendedor de uma marca de aparelho. Não citarei nomes, mas vocês sabem de quem estou falando, né? A gente não pode ser vendedor de aparelho. A gente tem que vender saúde. Que tu faça ela com o aparelho é outra coisa. Isso. Este aparelho, você terá esta vantagem. Com este aparelho, você terá outra. Dá para o paciente as opções de tratamento. E não virar simplesmente um vendedor de aparelho. Ou, às vezes, se submeter... Claro que no início da carreira eu me submeti a trabalhar com convênios, tá? Eu acho que no início eu não tenho nenhum profissional da saúde na minha família. É, que nem eu. Isso, agora na segunda geração eu tenho primas médicas e primas dentistas, mas assim, elas uma não mora em Porto Alegre, então não tem uma rede de indicação de pacientes e acabei me vendendo para os convênios no início para justamente trazer os pacientes. Tá tudo bem. E tá tudo bem, mas saber o teu limite também. Sabe, o limite, o dentista ele não dá uma olhadinha, entendeu? A gente faz consulta, a gente examina o paciente, a gente não faz, mas é só uma olhadinha. Não, tu cobra consulta? Eu cobro consulta, claro. Então o médico cobra, não faz nada? O médico cobra, óbvio, sabe? Tu usa um sugador, tu usa uma luva, tu tem gastos, então assim... Não, o gasto maior é no congresso, ter o conhecimento para poder dizer o que a pessoa tem. Com certeza. Eu já falei isso para um paciente, mas doutor, é tudo isso que tu cobra por esse aparelho? Tu tá tão careira, Vanessa. Não, mas o aparelho é o quê? 500 reais, 500 pila. O resto que tu tá pagando, tu tá pagando o meu conhecimento. Tu tá pagando que eu estudei na URGS, eu tenho 2 especializações. O congresso. Aquela semana que tu não trabalha, senão como é que tu vai fazer bem feito? Eu fui fazer um curso maravilhoso com um professor incrível. Ai, tu foi. Mas que eu deixei um rim. Tudo bem, deixaria 2, 3, 4 se eu tivesse, entendeu? Mas deixei. Por quê? Porque é um professor que entende do que tá falando. Só que esse rim que tu deixou lá, tu vai entregar pros teus pacientes. Isso mesmo. É, porque se tu não tivesse conhecimento, não entrega. Né? Não adianta, esse é o material que tu usa na boca do paciente, o teu conhecimento. Isso é verdade aí, ou não? Isso aí. Maravilhoso. Então é isso que eu digo pro recém-formado, sabe? Não te vende, porque assim,
eu acho que nada paga tu deitar tua cabeça no travesseiro, fez teu juramento lá, né? Lembra lembra lá em 1812, quando a gente se formou e juramos? Foi uns anos antes. Foi 1810. Isso. Então, a gente, né? Então, saber que tu deitar tua cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz o meu melhor, né? Eu tô oferecendo o melhor pro meu paciente, então eu acho que isso que importa. É maravilhoso. Concordo, assim, a gente tem mente muito parecida, maravilhoso, né, quer marcar uma consulta comigo agora, até, né? Adorou! Mas, Vânia, tu sabe que a gente sempre troca muita ideia, não aqui no podcast, né, mas assim, entre nós, né, e eu penso muito, sabe, eu fico pensando, o paciente chega para conversar contigo, né, ele quer tua opinião como agente da saúde. Né? E hoje eu vejo o dentista olhando esse paciente, tipo assim, hoje eu vou ter que vender para ele um aparelho. Não é isso. Né? E aí ele perde, sabe? Tipo assim, eu vim aqui comprar ou eu vim aqui que ela me ajude na minha saúde? Eu vou te ajudar na tua saúde. O paciente tem que entender isso, que tu tá do lado dele. Mas que para melhorar a tua saúde, tu vai ter que fazer esse tratamento, ou aquele, né? Essa confiança que eu sinto que não tem mais. Quer ver uma coisa? Assim, até estamos batendo papo mesmo, né? Eu tenho uns conhecidos que não são meus pacientes, ok? São, né, são da minha idade, são pacientes, bom. Aí eles vão no dentista dele, depois eles me ligam, sabe que eu fui no meu dentista, e ele me disse para fazer isso, sabe? Mas eu não sei, não me convencer. Tu tá entendendo? Ele tá lá, porque ele já tá há muitos anos, mas ele não tem confiança, sabe? Então, é isso que o dentista não pode perder. O paciente tem que saber que a prioridade é a tua saúde. Mesmo que eu queira fazer 10 lentes, mesmo que eu queira te botar um aparelho, mesmo que eu queira te fazer complemento. Não, primeiro eu quero que tu esteja saudável. Né? E, ok, tu quer vender o tratamento, vai vender porque precisa. Né? Então, eu acho bonito isso em ti, sabe? Eu acho bonito isso naquela nossa turma que ainda pensa, assim, sabe? Que trabalha assim. E é por isso que está trabalhando. Né? Eu sempre digo, é por isso que está trabalhando bem, né? Porque está trabalhando de forma correta, né? Ai, Vânia, um prazer estar contigo. Eu espero que tu volte, né? Foi meio no susto, assim, né, me chama de novo, porque eu tenho muita coisa para falar. Revelações da Mônica. Vamos fazer um só de revelações? A Belkis vem aqui e ela disse assim, Mônica, nós temos que fazer um teu, né? E eu que vou te entrevistar. Eu disse, olha... Boa! Não. A Belkis nem pensar, né? Eu brinco com ela, não, Belkis, tu não, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Eu acho maravilhoso a gente estar falando assim um pouquinho do consultório, porque as pessoas vêm muito da faculdade, daquela coisa acadêmica, e que é maravilhoso, e que é lá que tu vai aprender conteúdo, né? Mas o dia a dia, como ele funciona, como ele é na verdade, eu acho que quem pode te ensinar e falar e te dar dica e experiência é o cara que está no consultório. Essa é a verdade. Mas eu vou aprender isso na faculdade. Se tu for aprender do professor da faculdade, tu não vai aprender. Porque ele está dando aula, ele não está atendendo, né? Então, assim... Tá te dando a teoria, né? E eu sabe que meu filho me mandou, ele está em Israel, e ele me mandou uma coisa espetacular, vou até falar isso. Educar é mais difícil do que ensinar. Porque ensinar, tu precisa ter o conhecimento. Tu tem o conhecimento, tu ensina, tu explica. Mas educar, tu precisa ser. Né? Então, eu digo, né, para a gente educar esses novos dentistas que estão vindo aí a como fazer um consultório da melhor maneira para você, tem que ser a pessoa que é. E não a pessoa que ouviu, que aprendeu, que estudou, mas aquela pessoa que vive aquilo, né, que aplica, né. Então, essa foi a ideia inicial, assim, do dentista para o dentista, da gente falar, porque eu gostaria de ter conversado com mais dentistas antes, tu não? Com certeza. Nossa. Quanto a gente poderia, meu Deus, sabe, ter... Fichas teriam caído mais rápido, a gente teria sofrido menos, né? Não, e na nossa... Hoje também tá um pouco mais fácil, porque tem essa questão da rede social, né? Que a gente trabalha, a maioria dos dentistas trabalha com rede social profissional, né? Mescla, claro, a profissional com a pessoal. Mas a gente mostra mais, né? O dia a dia do consultório. Claro que não é ali que o dentista, o aluno vai pegar mas eu digo, dicas. né? A rede social, a pessoa tá sempre vestida de festa, né? Não, com certeza. Ela nunca se bota de pijama, né, querida? Claro, mas já dá uma ideia, né? Do de como tu faz, de como é, de como tu fala. Porque quando eu tô numa rede social... Ela consegue te conhecer. Um pouquinho a tua mente, como tu funciona. Isso, não, e tu dá dicas também de como falar. Porque, por exemplo, se eu tô falando na minha rede social de lente de contato, eu não vou falar de ponto de contato, de desoclusão, de guia de canino. Eu não vou falar isso nos stories, porque o paciente vai ficar, mas daí eu quero saber quanto é que custa e eu quero saber quanto tempo que vai durar. É isso que ele quer saber. Então, eu vou lá nos stories e vou tentar explicar de um jeito leigo para ele
o que é aquilo ali, ou como é que eu vou falar de um tratamento. Então, também quem é o estudante de odontologia, também é legal seguir dentistas, porque ele pega esse lado, entendeu? Vai pegando. Total. Então, eu acho que na nossa época, né, a gente não tinha isso. Não. A gente não tinha dentista. A gente saía da faculdade, a gente abria o consultório e achava, a gente ligava agora... para um professor e dizia, professor, posso passar a tarde aí com o senhor para ver como é que funciona? Era assim. Pra ver como é que funciona isso. Eu me lembro. Olha, para te dizer a verdade, eu ainda encontrei no shopping, essa semana, o professor que eu fiz isso, que era o Edson Mesquita, da PUC. Eu me lembro de eu passar tardes lá para entender como é que funcionava o consultório. Fazia anos que eu não via ele, encontrei ele esse sábado, queridão, né? Porque era assim, nós não tínhamos a menor ideia. Era uma coisa... Meu Deus do céu, a gente era corajosa. Corajosas. Ainda bem que nós não tínhamos nem essa consciência. Né? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Gente foi... Vanessa, um prazer te ter aqui. Eu quero meu. te dizer que tu é uma pessoa muito especial, tu é uma pessoa correta, honesta, faz uma odontologia maravilhosa, né? Faz a odontologia que a gente acredita, né? Que é realmente fazer saúde, fazer o melhor para o paciente, deixar ele feliz com o que ele deseja, mas não tirando essa questão assim de que do que ele realmente precisa, né? Então, por mais pessoas assim, né? Por mais uma odontologia mais raiz, que nem eu digo, né? Porque essa odontologia nova, às vezes, ela vai levar caminhos que nós vamos daqui a 10, 15 anos sentir, né? Então é isso, obrigada mais uma vez. Obrigada que a gente possa você. estar sempre juntas. Adorei, a gente nem brigou, né? Nem falou alto. Não, nem falou porque agora a alto. gente está com o microfone. Eu acho que aqui, mas a gente foi bem. Beijo, obrigada.